Esta é a voz da profecia. Convidamos quantos nos ouvem para uns poucos minutos de reflexão sobre um capítulo das Escrituras. Toda a Bíblia Sagrada é de suprema importância para nós, mas algumas porções do livro são particularmente significativas e entre elas está o 4º capítulo de Daniel. Ele encerra uma advertência contra a nossa principal fraqueza, o orgulho e a consequente independência de Deus. Daniel 4 é uma proclamação real feita por um dos mais notáveis monarcas da antiguidade, Nabucodonosor II, rei de Babilônia. Nos primeiros anos do seu longo reinado de 43 anos, Nabucodonosor subjugou as nações ao seu redor, inclusive o então poderoso Egito. As riquezas dos povos passaram a fluir para o seu tesouro. Babilônia atingiu elevado nível de cultura e magnificência. As artes prosperavam e o seu poder era irresistível. O profeta Jeremias, seu contemporâneo, chamou-lhe e ao seu reino o martelo de toda a terra. Capítulo 50, versículo 23. Junto a esse homem extraordinário, Deus pôs outro homem extraordinário, Daniel, seu profeta e estadista notável. Por intermédio de Daniel, Nabucodonosor muito aprendeu a respeito de Deus. No incidente da preservação dos 3 hebreus lançados na fornalha de fogo ardente, ele aprendeu que o verdadeiro Deus é um Deus vivo e poderoso, que reina no universo e é capaz de livrar os que confiam nele. A despeito desse conhecimento, Nabucodonosor deixou-se possuir pelo orgulho, volveu costas a Deus, seguiu os seus próprios caminhos e governou seus súditos despoticamente. Então vieram os acontecimentos relatados na proclamação real. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves os seus ramos. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Daniel 4, versículos 4, 5 e 10 a 16. Ouvindo a narração do sonho, Daniel, que fora chamado para interpretá-lo, disse: a árvore que viste és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículos 20 a 26. Este era o decreto do céu contra o orgulhoso e rebelde monarca, ser acometido de uma doença mental, perder o trono e passar a viver com os animais do campo. Mas porque Deus é muito misericordioso, a ameaça de castigo foi condicional. Se houvesse arrependimento e abandono do pecado, o castigo seria evitado. Isso foi o que o profeta disse. Nabucodonosor, porém, persistiu no seu orgulho e em trilhar o caminho da sua própria escolha. Deus foi posto de lado. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, notemos a expressão de orgulho, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Versículos 29 e 30. Babilônia era efetivamente uma grande e ilustre cidade. Entre os edifícios que a tornavam célebre havia 3 suntuosos palácios reais, a torre-templo Etemenanque, de 7 andares e cerca de 90 metros de altura, só excedida em altura pelas pirâmides de Giza, no Egito. Outra famosa estrutura eram jardins suspensos, então considerados uma das 7 maravilhas do mundo.
Praticamente tudo o que se via em Babilônia, ao tempo do incidente que estamos considerando, era obra de Nabucodonosor. Esta, dizia ele, pois, do alto do seu palácio, a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Versículos 31 a 33. Nabucodonosor foi ferido com uma doença mental, aparentemente licantropia, doença em que o enfermo se imagina transformado em lobo. Uma tabuinha cuneiforme encontrada nas ruínas de Babilônia e que está agora no Museu Britânico, recentemente decifrada e publicada, contém o seguinte que parece referir-se à doença do rei. A sua vida, de Nabucodonosor, parece-lhe de nenhum valor. Ele não dá ouvidos às palavras de seus próprios lábios, não mostra amor para com filho ou filha, família e parentela não existem. A sua atenção não é dirigida para a promoção do bem-estar de Esagila e Babilônia. Passados 7 tempos ou 7 anos, a saúde mental do rei lhe voltou. Nabucodonosor foi reintegrado na sua posição real. A proclamação que então fez termina com essas palavras indicadoras de que a soberba do rei foi abatida e ele se tornou um humilde e fiel servo do Deus Altíssimo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Versículo 37. Desde a entrada do pecado no mundo, o orgulho, a soberba, em maior ou menor medida, tem dominado no coração do homem. A raiz do pecado, da rebelião contra Deus, da independência de Deus, é o orgulho e o consequente egoísmo. O pecado originou-se com Lúcifer, que aninhou no coração o orgulho, o desejo de exaltação. A Escritura diz a respeito dele, elevou-se o teu coração. Ezequiel 28:17. Lúcifer se elevou ao ponto de querer ser igual a Deus. Ele próprio disse, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Lúcifer quis ser um Deus. Esse sentimento de exaltação, ele, após sua queda, implantou no coração do homem. No dia em que comerdes esse fruto, foi a sua palavra a Eva, sereis como Deus. Gênesis 3:5. Sereis vós mesmos deuses. Assim foi o homem arrastado ao mesmo terreno em que Satanás tem estado, o terreno do orgulho, da independência de Deus, da rebelião contra Deus. O Criador foi tirado do seu lugar, do centro da existência, e o próprio homem posto no lugar dele. Independente de Deus, o homem faz o que lhe apraz, não o que Deus ordena. Esta atitude foi manifestada pelos construtores da Torre de Babel. Logo após o dilúvio, Deus disse a Noé e a seus filhos, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas seus descendentes disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, versículo 4. Deus mandou encher a terra. Eles decidiram fazer o contrário e tornar célebre o seu nome. A mesma atitude foi manifestada pelo faraó do Egito ao tempo de Moisés. Tendo aquele servo de Deus falado a faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo 5, 1 e 2. Há diferentes manifestações do orgulho. Uns se orgulham do seu saber, dos seus talentos, outros da sua riqueza, outros da sua posição social, outros da sua aparência física, outros da sua piedade pessoal, como o fariseu da parábola de Jesus, e há os que se orgulham de ser humildes. O orgulho se exalta até a vaidade, levando o agente humano a fazer de si mesmo um Deus. Ele desvia a afeição do homem do Criador para si mesmo, põe o próprio eu no trono do coração e lança fora
aquele a quem esse trono por direito pertence. Assim, o orgulho move a rebelião contra Deus, leva o indivíduo a fazer a sua própria vontade em vez de a do Criador. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? Disse o faraó do Egito. A mesma atitude é virtualmente manifestada toda vez que, diante de um mandamento divino e a nossa vontade, nós optamos por esta. O Sagrado Livro ensina que Deus aborrece o orgulho, a soberba, a arrogância, diz o Senhor, eu os aborreço. A Escritura diz mais, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. São Lucas 14, versículo 11. Deus se agrada da humildade. Com efeito, ela é parte do seu caráter. O Senhor Jesus Cristo, que era a expressão exata do Pai, disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. São Mateus 11, 29. O espírito de humildade do Filho de Deus foi demonstrado pelo seu espontâneo ato de abrir mão das prerrogativas divinas e descer ao nível da criatura, ao nível do homem. E foi precisamente para nos salvar do orgulho e de toda a forma de pecado que tem por raiz o orgulho, que o Filho de Deus manifestou sua humildade descendo até nós. Ele veio para nos levar a ser outra vez semelhantes a Deus no caráter. Isto inclui humildade, inclui o reconhecimento de que Deus é o centro de nossa vida, é o nosso Senhor, e que a sua vontade é soberana, vem primeiro e deve ser obedecida, não a nossa. Amigo, orgulho ou humildade, independência de Deus ou submissão a Ele, Cristo fora do coração ou no trono deste como Senhor, um viver santo ou um viver de pecado, esperança gloriosa ou terrível expectação de juízo, vida eterna ou perdição eterna, estas as duas cadeias de opções da vida. Qual delas é a tua? Dirás com o nosso cantor agora, Cristo chama, vou segui-lo,